Olá pessoal, estamos chegando para mais um Papo Reto com Celebridades. Hoje eu estou recebendo um grande amigo, uma pessoa que realmente tem muito conhecimento na área política, na área econômica, na área social. Eu estou trazendo aqui para o nosso Papo Reto o meu querido William Bueno. Seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Boa noite a todos. É sempre muito importante estar aqui na presença do amigo. Legal. Estamos aqui à disposição. Maravilha. William, para a gente começar esse bate-papo, né? Eu queria saber de você o seguinte: quem é o William Bueno? Que eu conheci assim de um modo muito curioso, em passeatas, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu sou, na verdade, eu sou piracicabano de coração, né? Tá. Moro aqui em Piracicaba há mais de 50 anos, né? Não vou falar a idade, mas o pessoal já sabe, né? Legal. E aqui eu me casei com uma piracicabana, né? Fiz faculdade aqui em Piracicaba, Unimep, né? A tradicional Unimep, sempre na área de economia. Trabalhei muitos anos em bancos, trabalhei em bancos como Citibank, Bank Boston, o falecido Banco Nacional, o Banco do Ayrton Senna. Meu Deus do céu. Estive aqui e minha vida sempre foi em torno de Piracicaba, né? Tenho negócios em São Paulo, tenho negócios na região, mas Piracicaba é onde o meu coração bate e palpita bem forte. Legal. Então vamos começar falando sobre economia, não é? O nosso país está numa transição que eu, na minha opinião, eu vejo que é muito preocupante, não é? E gostaria de saber de você, como economista, o que é que você fala, o que é que você vê politicamente falando e financeiramente falando a respeito do nosso Brasil. É interessante, Ari, porque é o papo reto, né? Veja, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Nós vamos fechar, o Brasil fechou ano passado com 11, pasmem você, 11 trilhões de PIB, ou seja, Caramba. É uma economia muito pujante. O que acontece é que nós temos hoje uma classe política que basicamente se protege e utiliza de todo esse capital que é gerado pelo trabalho e pelo esforço de todos os trabalhadores, ou seja, mais de 100 milhões de trabalhadores Sim. hoje que geram essa riqueza para o país. E isso é tudo muito mal administrado. Você vai me perguntar, é de hoje? Não. Por exemplo, quando a gente olha para o Estado brasileiro como um todo, é um Estado inchado, né? Basicamente, nós devemos hoje, a economia brasileira, com toda essa riqueza, né, ela deve basicamente 80% de tudo que arrecada para a dívida interna, para terceiros, para a própria prefeitura, os governos, porque gasta mal, mas arrecada muito bem. Nós arrecadamos como uma Holanda, como uma Alemanha, mas gastamos que nem uma Gana, gastamos que nem um país muito paupérrimo, pobre e sem qualidade nesse gasto. É isso. Outro dia me pegou um dado muito interessante que eu acho que é interessante as pessoas souberem. O governo brasileiro, ele gasta 40 mil reais por preso no Brasil. Putz. Gasta 9 mil por mês. Gasta 8.900 reais, 9 mil reais por um policial. Para uma polícia. O policial médio ganha 9 mil reais. Um professor ganha em torno de 7.500 reais. Se gasta 20 mil reais por aluno no Brasil. Ou seja, então nós estamos passando pela segurança, nós passamos pelo sistema penal do Brasil, passamos pela justiça. E aí eu pergunto para você, nós gastamos mais com um preso do que com um professor, certo? Com um aluno na escola, alguma coisa está errada. Como que a gente muda essa equação? Esse é o grande start que o Brasil teria que ter políticos que acreditassem e fizessem algo pelo Brasil. Agora, William, com tudo isso, né, o Brasil é um país riquíssimo, é um país que tem divisas e tem muita coisa a oferecer. Por que que os políticos, ou por que que o Estado não faz uma manobra para que isso reverta em favor do progresso do Brasil e não para interesse próprio? Aí eu te pergunto, um político hoje no Brasil,
o Congresso como um todo, lembra? Um policial, um presidiário é gasto 40 mil reais, o professor e tal. Sabe quanto é gasto por político no Brasil? Caramba, eu não faço nem ideia. 62 mil reais por mês é o que custa um político. E aí eu pergunto para você, qual político gostaria de deixar essas benesses para Nenhum. que a gente pudesse, que o país pudesse ter um rumo onde tudo aquilo que é gasto realmente tivesse uma saúde adequada, né? Nós tivéssemos uma justiça adequada, Sim. nós tivéssemos uma educação adequada, né? É claro que o dinheiro que se arrecada no Brasil é centralizado no governo central, ou seja, lá em Brasília. Para vocês terem uma ideia. Brasília, a cidade de Brasília tem um PIB de 270 bilhões de reais. Caramba. E tem uma população de 3,5 bilhões 3,5 milhões de pessoas. Agora vamos fazer uma comparação rápida. São Paulo, nós temos um PIB de 800 bilhões, quase 1 trilhão de reais, Tá. tá bom? Para uma população de 12 milhões de pessoas. Se fosse o Estado, seria 25. Tá? Então, como que a gente pode entender isso? Se Brasília fosse um país, ele seria mais rico que Mônaco. Ele seria mais rico que Luxemburgo. Caramba. Mas quem quer perder essa benesse, essas coisas maravilhosas que acontecem com o político brasileiro? Então, mudar é muito difícil. Sim. A gente deveria ter, o país deveria ter, né, educação política. Eu que sou mais velho, as pessoas me ouvindo aqui, eu tive o OSPB, Organização Social Política do Brasil. Nós tivemos sociologia, nós entendíamos o que faz um presidente, o que faz um deputado, o que faz realmente um senador, certo? Hoje essa educação se foi. E as pessoas, por não ter educação política, elas votam por amizades, por proximidades, por vizinhos, por parentes, por alguém, porque a pessoa me deu alguma coisa, enfim. E a gente esquece depois de cobrar o que tem que ser cobrado. Político, ele tem 4 anos se ele for, seja ele vereador, seja ele deputado, ele tem 4 anos. As pessoas têm que entender que naqueles 4 anos, ele nunca vai ter o seu atraso de salário. Ele nunca vai deixar de ter os seus benesses. Agora, quem paga o salário dele? Somos nós. Somos nós. Eu só vou pegar um gancho aí. Você disse que o político, o custo dele é de 60 mil reais. 68 mil para ser exato. 68 mil. Mês. Isso, salário, né? Salário. Fora auxílio terno, auxílio moradia, combustível, vai uma lista aí que chega a quanto por mês? 5 milhões de reais é o que custa um político anual. Então, gente. Um político, eu estou dizendo. Então são 513 deputados, 81 senadores. E só para fechar o círculo, hoje o sistema judiciário do Brasil, ele custa 1,2 trilhões de reais. Ano. Nós arrecadamos nós arrecadamos 11 trilhões de reais no ano. Então, ele participa com 1,2%, 10%, basicamente. Que loucura, não? É uma loucura, né? Loucura. Gente, não dá para entender essa matemática absurda que o Brasil vem desde da época de Dom Pedro. Perfeitamente. E o pessoal tem que entender o seguinte, um deputado, um senador e tal, ele custa tudo isso para nós por todas as benesses que ele tem. O pessoal, não sei se sabe, mas um senador ele pode ter até 93 pessoas que possam trabalhar para ele no estado que ele representa, alguma coisa assim. E um deputado ele pode ter até 25 a 35 pessoas que possam trabalhar para ele. Isso tudo pago pela gente. Agora, William, o que eu acho engraçado, entre aspas, né, e interessante, é que quando um político, principalmente senador e deputado federal, quando ele tem a sua eleição ganha, dificilmente ele perde as demais, né? Dificilmente se troca senador, dificilmente se troca um deputado federal, dificilmente se troca um deputado estadual,
porque parece que é um clube do Bolinha. Quem está dentro não sai e quem está fora não entra. E é isso mesmo. E aí você vê o que acontece com Brasília. Veja, vamos aqui retomar. As pessoas sempre me perguntam assim, mas um exemplo, o que foi o mensalão? O mensalão nada foi mensalão mesmo. O governo da época, né, que inclusive é o mesmo governo atual, né, que estava na época, ele pagava 50, 40 mil reais para cada deputado por fora, para que ele pudesse votar, qualquer que fosse. Então, vamos dizer que seriam as emendas parlamentares. E isso veio o mensalão, e aí vamos regularizar isso? Vamos fazer as emendas. As emendas chegam para o dono do partido, são 37 partidos, aqueles que têm mais representação, ele leva um quinhão a maior, e aí aquele deputado que tem uma classe melhor vamos dizer assim, de valorização, de estar na mídia, de puxador de voto, ele leva aquelas emendas parlamentares. Então o governo está transferindo para o deputado tudo aquilo que ele deveria fazer. Por exemplo, o que o governo tem que fazer? Ele tem que dar educação, ele tem que repassar para a saúde, ele tem que repassar para a segurança pública. Ele repassa, mas uma parte daquilo ele tira do orçamento e põe na mão de um deputado que vai lá dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Fazer o métier, né? Faz o métier e aí ele se promove dentro daquilo ali e vai ficando na política. Nós temos casos, né, de vereadores na cidade de Piracicaba que tiveram 10 mandatos, de deputados que estão pasme você, há 14 mandatos no estado de São Paulo. Sim. Então, e aí senadores que estão lá há 32 anos, porque o Senado é 8 anos, então ele está há muito tempo lá. E não vai mudar. É muito difícil mudar. Mudar seria educação política. Se nós tivéssemos uma educação política, das pessoas pararem de votar porque o cara é bacana, porque o cara é bonito, porque o cara me deu, porque o cara é meu vizinho, é isso. Se tiver consciência política, o país muda do dia para a noite. Agora, falando ainda nessa questão política, né, eu queria saber de você o seguinte. Eu ouço alguns economistas, através da televisão ou até amigos próximos, dizendo que o Brasil está quebrando. Eu pergunto para você agora, o Brasil está quebrando? O Brasil, hoje, ele tem uma dívida interna com ele mesmo, porque o governo está gastando tanto, que ele não consegue pagar as suas contas. Então o que ele faz? Ele refinancia. Simples assim. Uma família ganha 5 mil por mês. Ela gasta 7, 8. No caso do Brasil, nos exemplos, ele ganha 10 e gasta 38. Só que ele tem que pagar aqueles empréstimos que ele tomou, todos os fornecedores, todos os mundos que está prestando serviço, a água, a luz, tem que pagar tudo isso. E não está dando, porque ele está gastando mal. Ele está gastando de uma forma que o dinheiro está indo e não está voltando. Voltando em que benesse? Voltando para o povo, com segurança, saúde e tal. Se você me perguntar, o Brasil deve entrar numa recessão, minha opinião, se não mudar os seus conceitos nesse período, no final de outubro, no segundo semestre de 2025. Caramba! A minha opinião. É uma pré-recessão. Juro alto, nós estamos com uma taxa Selic de 14,75, é muito alto, é insano. A inflação alta, nós estamos aí 5, 5,5. O teto é 4,5. Eles já estão falando de 5,5. Mas a inflação real não é essa. Pede para a dona da casa ir no supermercado para dizer assim, não, é 5,5% mesmo. Mas nunca. Nunca na história nós chegamos a um exemplo aqui. Meio quilo de pó de café custa mais do que um saco de cimento. O pessoal tem que entender aonde nós estamos indo. Sim. Olha o absurdo. Um saco de 5 quilos de arroz custa mais hoje do que um saco de cimento. Alguma coisa está errada. Entendeu? A conta não vai fechar nunca. Nunca, porque historicamente a humanidade ela tem que comer, o povo tem que comer, tem que viver. E o alimento tem que ser sempre mais barato. Em qualquer parte do mundo onde o país é desenvolvido,
a alimentação é muito mais barata do que, né, um saco de cimento, o próprio café, a batata que consome assim, todo mundo. Maravilha. Gente, já se vão aí quase 15 minutos do nosso tempo, então eu tenho que fazer um break comercial, mas eu continuo conversando aqui com William Bueno nesse bate-papo reto, né, que a gente está aí tentando entender um pouquinho do que está acontecendo no nosso país. A gente volta já já. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Papo Reto, conversando hoje com William Bueno, ele que é analista político, analista econômico, é um homem que está dentro do olho do furacão, vive isso todo dia, e é por isso que ele está aqui, para a gente poder fazer esse papo reto. William, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é interessante e o pessoal de casa pode também querer fazer essa pergunta. Por que que o meu dinheiro vale menos do que o dinheiro do banco? Eu tenho a conta no banco, coloco lá meu dinheiro na poupança, coloco no CDB, no RDB, enfim, em qualquer aplicação do banco. Os juros, o gerente convence que é o melhor para eu aplicar. A hora que eu vou buscar o dinheiro no banco para eu poder socorrer aquilo que eu estou necessitado, o juro se transforma impagável. Isso tem muito a ver com o Risco Brasil. Hoje, o juro brasileiro, o juro que você pago é 14,75. Isso dá uma média de 1,22 ao mês. Tá. Então, se você aplicar, é 1,22. Ah, mas eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. E aí, ali tem a diferença. O meu dinheiro não vale nada? Não, não é que ele não vale nada. É que ali nós temos, por exemplo, num carro, 57% de carga tributária. Então, se um carro vale 100 mil, ele valeria, na verdade, 57. E o seu dinheiro só está sendo remunerado à inflação e mais nada. Porque, particularmente hoje, eles dizem que a inflação é 5,5%. Você tira o custo Brasil, todos os impostos, a inflação, seu dinheiro ele só está sendo atualizado. Nada mais. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Então, é assim, enquanto o país ser um país tomador de dinheiro, devedor, porque tudo que ele arrecada ainda não dá para pagar os custos. E os custos não são conosco, não são com a população, não é todo ele convertido na educação, na saúde, na segurança pública, e nem em melhorias que a gente possa dizer do país como um todo. Esse dinheiro é utilizado para pagar o quê? Para pagar 76% dele vão para pagar basicamente todo o custo Brasil que nós falamos, de
todo o custo político do Brasil e mais os programas que a gente fala que é social. Entendi. Esse é o grande caso que o Brasil tem problema. Então, não é que o nosso dinheiro não vale nada. O nosso dinheiro está sendo remunerado exatamente como eles estão remunerados. E quando você vai emprestar no banco, o banco, ou no cartão de crédito, né, que a gente tem isso, se atrasou o cartão de crédito é 30%. Loucura. É, exatamente. Ele já embute ali a relação de risco que ele tem de não receber de você. Porque você pode perder o emprego, Sim. a empresa pode fechar, a empresa, enfim. É isso que acontece com o nosso país. Agora, em termos de notas, né, eu gostaria de saber de você qual é a nota que você dá para o governo Lula. Olha só, o governo Lula, ele está gastando muito e o Brasil está indo. A minha, de 0 a 10, a nota é 3. A gente precisa de mais austeridade para o governo. Nós precisamos de um governo que não gaste tanto e não tão mal como gasta. Ele não gasta com o povo, ele gasta consigo próprio. Entendeu? Entendi. E esse é o grande problema. Esse é o nosso problema hoje, o cerne do problema do país. As pessoas, o juro alto que chega, o dinheiro que chega no Brasil de fora, ele chega para especular. E nós não precisamos desse tipo de dinheiro. Nós precisamos do dinheiro que venha em forma de investimento. Estradas, rodovias, ferrovias, aeroportos, escolas, saúde, educação, melhores serviços. Fazer aqui uma fofoquinha, não sei se é verdade ou não, mas vamos dizer que é uma fofoca que rodou a internet, o Instagram, as redes sociais, né? Diz que Janja foi não sei para onde aí com não sei quantas malas. Procede isso ou não? Sim, procede. Mas procede com a mala cheia de dinheiro? Não. O povo fala demais também, fala né? demais. Ai, meu Deus do mas céu. é isso que está acontecendo. É. Vão para a China, levam um avião com 250 pessoas, gastam né? 6,7 milhões de reais. Pra quê, gente? Entendeu? E isso tudo para agradar. Então você convida o deputado que leva a esposa, o cachorro, o papagaio. Vira festa, né? Vira festa. E quem paga é isso. Nossa. Esse é o cerne do negócio. Esse governo já custou, nesses anos todos, para nós, desde o início, custou para o cofre brasileiro mais de 100 milhões de reais. Caramba. Só de viagens. Bom, nota pro Lula, 3. Para mim, eu dou 3 para o governo. Pro governo, Pro governo. Isso. E pro Lula? Pro Lula eu vou me abster. Prefiro não comentar. Não comentar. Governo Tarcísio. O governo Tarcísio está fazendo um belíssimo governo em São Paulo. Ele está fazendo bons investimentos. A cidade de São Paulo e o estado de São Paulo está crescendo com isso. Vamos receber aqui mais de 27 bilhões de investimento direto. O pessoal não sabe disso, de empresas que estão chegando no estado de São Paulo, né? Empresas de tecnologia, empresas principalmente na nossa região de Campinas, Sumaré, Piracicaba. A região metropolitana de Piracicaba também vai ter o seu desenvolvimento. Vai ter o seu desenvolvimento claro e objetivo. Isso tudo por conta de que o governo ele tem um outro budget. Ele está gastando menos, aí ó, ao contrário vai na contramão. Vai na contramão. Gasta menos, mas gasta certeiramente. Veja, olha o que vai acontecer com Santos, né? Nós vamos ter um túnel que vai atravessar. Isso é uma obra que tem mais de 60 anos que está no papel. Vai fazer um túnel. Tem o trem também, né? Trem bala vai ser aí. Túnel, trem e alguns caminhões que vão poder circular em suas vias exclusivas. Você acredita, William, que nesse contexto político, você acha que o Tarcísio vai ser aí um candidato a presidente em 2026 ou não? Eu acho que eu não faria isso. Eu estou falando se eu fosse o Tarcísio. Eu apostaria em outra oportunidade. Eu acho que perde-se o estado de São Paulo porque deixa vago para alguém, ou, de certa forma, se o Tarcísio decidisse por si só disputar a presidência, eu acho que ele poderia levá-la à presidência, né, mas que pusesse um nome de peso para São Paulo. Quem é o nome hoje que você vê?
a presidência Sim, ou para o presidente. governo? Hoje eu acredito muito no Tarcísio, mas eu não faria isso. Mas eu acho que tem ali o governador de Goiás, que eu acho que poderia ser ter o apoio dele, junto com o de Minas. Eu acho que fazer esse teste. O Zema. Tá. Falamos do governo federal, estadual, vamos falar do municipal, não é? Vamos lá. O que é que você acha do governo Elinho Zanata? Ele está há 100 dias, basicamente, né? Sim. Ele completou os 100 dias, ainda está namorando, a Piracicaba está namorando com ele, né? A gente teve algumas notícias aí dessas tarifas, né, de luz, né? Mas isso, as pessoas têm que entender que há uma realidade. Isso aí não é um que ele impôs. Não é isso exatamente isso. Isso já vem de um acordo de basicamente 6 ou 7 anos atrás, que vem passando por outros E é uma lei federal, se eu não me engano. É uma lei engano. federal e tem que repassar. É simples assim. Ele tem um trabalho muito grande, árduo para fazer. Eu acredito muito que Piracicaba vai se desenvolver muito mais com ele. E eu, até se tivesse que dar um recado para o Elinho, eu falava, aproveita as conexões que você tem. Você é um deputado. As conexões. Aproxima-se do governador. A micro-região de Piracicaba, ela hoje agrega mais de 50 cidades. Eu acho que é importante você apresentar, o Elinho apresentar essa micro-região e trazer mais investimentos para Piracicaba. Piracicaba precisa de investimentos. Nós precisamos, inclusive, investimentos no SEMAI, nós precisamos desse tipo de investimentos. E que não tem como tirar mais recursos da cidade de Piracicaba. Isso teria que ser uma parceria pública-privada para poder acertar toda essa falta de água que a cidade ainda passa e tem. Apesar de ter um rio maravilhoso, entendeu? Sim. Mas não é daí que nós tiramos nossa água. Exatamente. Então nós precisamos desse tipo de investimento, mas isso só vai acontecer se tiver parcerias. Vamos buscar parceria no exterior, buscar parceria com o governo do estado, está aberto para isso. Eu acho que a oportunidade é agora. Dentro do contexto Piracicaba, você acha que Piracicaba vai dar aí um boom como foi dado há 20 anos atrás? Tudo é muito lento quando você fala de poder público, né? É tudo muito lento, as coisas para andarem. Mas eu acho que Piracicaba se mantendo cuidada, né, e bem administrada, eu acho que basicamente no ano de 2027, eu acho que a gente já vai ver esses frutos se o Elinho tomar esse rumo, né, de fazer uma parceria com o Estado de São Paulo, buscar investimentos, arrumar o que se precisa arrumar na cidade de Piracicaba, que tem muita coisa para fazer. Sim. Tem muita coisa que não foi feito ali. E eu acredito, William, que o Elinho, por ser, né, o deputado estadual que trabalhou por Piracicaba, trabalhou pela região, ele tem essa conexão que você está falando de estar junto com o governador Tarcísio, de estar junto com a bancada do PSD, que é o partido que ele tem em mãos. Ele tem o apoio do Kassab, que é uma pessoa muitíssimo importante dentro do cenário político. Eu acho que ele está com a faca e o queijo na mão. Ele só tem que saber distribuir o banquete. Perfeitamente. E trabalhar para isso. A figura de um executivo não é ficar sentado na prefeitura. Sim. Isso, os seus secretários, vereadores têm que sair, bater perna mesmo e verificar o que está acontecendo com a cidade de Piracicaba e ver a necessidade do povo, né? Arrumar o que tem que ser arrumado de forma rápida e objetiva. Por quê? Recurso tem para isso. Sim. Tem orçamento para isso, né? Tem que saber gastar e apontar e fazer as coisas acontecerem. Piracicaba precisa muito de um administrador que olhe para o Piracicaba e tenha essas conexões. Sim. Eu acho que é oportuno o Elinho estar hoje na prefeitura de Piracicaba. Eu acredito. Eu torço muito por ele. Eu também. Eu moro aqui, eu quero que Piracicaba se dê bem e torço para que ele faça essas conexões e traga para Piracicaba o que precisa. O Elinho, eu vejo ele como um trabalhador que gosta de estar na rua, que gosta de estar mostrando aquilo que ele está fazendo, não é? 100 dias, ainda eu acho que é pouco, mas eu acredito que daqui um ano e meio, nós vamos começar a ter aí esse revérbero de produção do que ele está colocando hoje na rua, para que o povo veja que realmente ele está buscando e fazendo
o seu compromisso de campanha, porque senão daqui a pouco ele começa a apanhar. Vai começar a apanhar. Não é? E Piracicaba o pessoal não sabe, é uma das 50 maiores cidades do estado de São Paulo, entre as 5 mil e tantas, que é uma cidade importante de Sim, arrecadação, claro, do PIB. Né? Nós estamos aqui cercados num maior polo, um dos maiores polos no interior de São Paulo. Aqui nós temos tecnologia, nós temos boas faculdades, e nós estamos falando de toda a redondeza. Sim. Piracicaba é muito importante no contexto hoje do estado de São Paulo. Sem dúvida. E isso tem que ser valorizado perante o governador. E nós temos deputados por Piracicaba, né? Falando em deputados, falando em deputados, William, eu queria saber de você o porquê que Piracicaba não consegue ter um deputado federal. Você tem um parâmetro disso ou não? Eu entendo que Piracicaba se divide. Ela se divide muito. Ela tinha alguns feudos políticos na cidade de Piracicaba. Por muitos anos nós tivemos aí prefeitos de um único partido, depois mudamos agora. Olha bem, nós tivemos aí basicamente mais de 30 anos, eu acho que, de um mesmo partido. Sim. Né? O último, que foi o Machado, acho que tem 35 anos atrás, depois Mais entrou o PSDB, né? E que ficou até meados, que agora nós mudamos. E esse feudo político, que era muito ligado com o estado de São Paulo, não nos permitia. Né? Não nos davam aquele, vamos dizer assim, aquele político que pudesse exercer esse mandato. Então havia uma escolha. A cidade, por ser importante, eu queria o prefeito, mas eu não conseguia fazer um deputado federal, né? Mas eu faço aí 2, 3 deputados estaduais. E dentro desse contexto da política estadual, né, ou federal, hoje, ano de 2025, nós temos em Piracicaba Alex Madureira, deputado estadual, Bebel, deputado estadual, e mais ninguém. O próprio prefeito, que era um deputado estadual. Né? Isso. E deputado federal nós não temos faz anos. Anos. Então, para esse ano, que nós vamos ter eleições em 2026, correto? Perfeito. O que é que você vê para Piracicaba? Quem é que pode ser aí um franco candidato para deputado federal e buscar essa medalha? Eu não vou falar nomes, mas eu acho que a gente tem potencial para isso. Piracicaba tem um eleitorado que consegue levar e consegue pôr um deputado. Nós temos hoje, Piracicaba, se eu não estiver enganado, 137, basicamente 167 mil eleitores. Né? Pasme você, com 130, 150 mil votos, a gente consegue colocar um deputado federal. E isso é muito fácil. É muito fácil, desde que os partidos se unam em torno de um nome. Mas sabe o que eu vejo, William? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que Piracicaba tem um quê a mais do ego. Eu vejo muitos políticos ou muitos candidatos a deputados estaduais ou federais, ou federal, de que o ego fala mais alto do que aquela necessidade de se ter uma pessoa representando uma cidade ou um estado. Eu acho que se Piracicaba se unisse mais em torno da política, pela política e não pelo ego, eu acho que Piracicaba daria muito certo. Mas é exatamente isso. Nós temos aqui, hoje quem governa a Piracicaba são basicamente 6 partidos. Né? E que, dentre eles não se conversam. Não se acertam. E não se acertam. Isso é quando você fala assim, a política seria para o quê? Para representar o povo. Sim. Para representar o bem de uma cidade. Com certeza. Né? E para nós, um deputado federal seria maravilhoso. Maravilhoso. E nós temos votos para isso, nós temos condições para isso. E pessoas. Veja, hoje o partido, só dando uma deixa, né? O partido que hoje o nosso prefeito está, é um partido importante. PSD. Hoje ele tem a capilaridade de estar em 60% de todas as cidades do Brasil. Sim. 60%, não Sim. é pouco, entendeu? Então nós temos que ter isso em mente, que com apoio do prefeito, do Kassab, a gente pode estar elegendo aí futuramente
um deputado federal, que seria o melhor para Piracicaba. Maravilha. Para a gente fechar, eu gostaria que você desse aí o seu ponto de vista, colocando o seu papo reto para os nossos telespectadores, de um apanhado, o que você queira estar falando. Ari, eu quero dar um recado para as pessoas. As pessoas têm que entender, e ainda eu vou nessa linha que eu acho que é interessante. O país é tocado pela política. Infelizmente, nós hoje somos administrados na política. Então, pessoal, quando forem votar, tenham consciência política, analisem, não votem mais uma vez porque ele é seu amigo, porque ele é seu parente, porque ele te deu alguma coisa. Vote conscientemente e depois cobre. Se a gente não cobra, a gente não tem nenhuma capacidade de poder falar do político. Exatamente cobre isso. Cobre ele. Maravilha. E a gente vai chegar Piracicaba no lugar que tem que ser. Maravilha. Gente, conversei aqui com o William Bueno, esse cara que fala de política, que fala da economia com tranquilidade, por isso ele está aqui hoje conosco. William, agradecer você pelo teu tempo, agradecer você por estar aqui conosco e quero tê-lo novamente aqui numa outra oportunidade, se o cenário mudar, eu gostaria de ter você aqui junto com a gente. É um prazer sempre estar com você, você é um grande amigo, Obrigado. Gosto muito de você e o programa é fantástico. Muito Legal. Obrigado. Valeu, queridão. Gente, compartilha, comente e faça valer este programa sensacional cada vez mais. Então, é daquele jeito. Você compartilhando, você curtindo, você comentando, você vai nos dar a ferramenta que nós queremos, que é a sua audiência e a propagação para este programa continuar aqui junto com vocês. Um forte abraço e até a próxima edição. Tchau!